Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje falando dos gráficos do Tesouro, tá? E os gráficos que eu vou mostrar hoje são elaborados por mim, porque eu quis mostrar os gráficos de 2021, apenas o movimento este ano, porque nós já temos algumas coisas interessantes para comentar. E assim, eu ia chamar isso aqui de o pico já passou? Essa era a pergunta, porque eu coloquei aqui destacado do prefixado 24, a maior taxa que nós tivemos até agora foi 7,6. Mas ela pode voltar a subir sim, principalmente por causa do juro americano. Eu vou comentar isso mais no fim do vídeo, tá? E eu quero destacar aqui, gente, uma informação que eu estava olhando quando houve um movimento muito súbito nas taxas, né? Claro que de 6,41 na abertura dos trabalhos com esse papel, ele não parou de crescer desde o começo. Chegou a 6,6, é claro, 6,7. É claro que já se previa aqui, mas veja que no começo ele levou 11 dias para aumentar quanto, gente? 33 pontos base. Em um único dia ele aumenta 30 pontos base. Em um único dia, que foi de uma sexta-feira, 19 de fevereiro, para 22 de fevereiro. Está fazendo um mês. Então, pessoal, esse dado aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês, e logo no comecinho do vídeo eu já considero isso aqui realmente uma informação muito, muito quente, muito forte. Pessoal, quando a gente observa um movimento súbito de taxas no pré-fixado, pode apostar que é problema. Ou seja, é um estresse, o mercado está tensionado com alguma coisa e as taxas podem abrir, ou seja, a curva pode abrir, as taxas podem subir. E aí o que a gente viu? A gente viu, daí ele girou um pouquinho, caiu um pouquinho, depois voltou e voltou a subir. Aí atingiu o pico e daí caiu. No gráfico mostra isso, certo? Mas ele tá aqui o ponto máximo, mas ele ainda está ali namorando essas altas, digamos assim. Ainda está oscilando em torno da taxa alta, tá? E, gente, assim, ó, por que essa dica é importante? Porque quando a gente observar isso em um pré-fixado, a gente pode prestar mais atenção naquele prazo. Mas isso aconteceu nos 3 pré-fixados que nós temos no Tesouro. Nos 3. Agora o pré-26. Vamos conferir isso aí. E foram no mesmo dia? Foram no mesmo dia. Olha aqui, gente. 19 de fevereiro, 22 de fevereiro, aumentou 34 pontos base. E ele não estava andando neste ritmo de alta, até atingir a máxima no mesmo dia também. 8,18 foi dia 3 de março. E aqui está o gráfico. Mesma informação do pré-24. Está ali o pico e aqui num zigue-zague namorando as taxas mais altas, certo? Eu acho que aqui depende de fator externo, essa é a minha visão, tá? Então, o máximo já passou, mas não dá para dizer que não vai voltar. Pré-31 com juros. Aqui foi um pouquinho diferente, né? Em janeiro, ele já tinha mostrado ali um aumento de 30 pontos, 36 na verdade, mas ele repetiu esse aumento nas datas que os outros 2 prefixados também mostraram. E aqui foi maior, aqui foram 36 pontos base, certo? Então isso aqui, gente, é uma informação muito quente para vocês, porque quando a gente observar isso no prefixado, e em particular foram nos 3 prefixados, é porque vem um novo patamar de taxas. E aí nós tivemos a máxima no mesmo dia, 3 de março, 8,77. Agora o pré-31, ele já desenha uma pernadinha para baixo, tá? De novo, as taxas aqui nas últimas semanas muito próximas do pico, mas já desenhando um movimento de queda. Bom, gente, essa informação eu já vejo como uma dica muito forte, muito quente, certo? Que você pode usar como regra de bolso. Deu um pulo assim no prefixado e se isso se repetiu nos outros prazos de prefixados, pode apostar que está acontecendo estresse, o mercado está especulando com alguma modificação de curso econômico, seja aqui, seja fora, está prevendo alguma coisa. Nos IPCAs o movimento aconteceu também, pessoal, mas de forma menos abrupta.
Aqui no pré-26, ó, a oscilação foi um pouco menor, mas também aconteceu. O pico esse ano, por enquanto, também foi no dia 3 de março, mesmo dia dos pré-fixados, ó, e tá ali o gráfico muito parecido, só que tá um pouquinho mais distante do pico, né? Como a gente vê, por exemplo, no 24, ali, ó, tá bem pertinho da máxima, ó, bem pertinho. O 26 também, mas tá mais perto. Já no IPCA 26, ó, tá mais longe. Por quê, pessoal? Por quê? Porque o prefixado oscila mais. Por que o prefixado oscila mais? A relação risco-retorno. O prefixado tem mais risco, oscila mais, certo? Então, como ele tem mais risco, a taxa sobe mais no momento de estresse e também, quando o mercado relaxa, quando a taxa volta, ela devolve mais em ganho de marcação, até proporcionalmente do que o Tesouro IPCA, porque o Tesouro IPCA tem ali o IPCA dentro do contrato de rentabilidade. Então, a única coisa que tem oscilação no Tesouro IPCA é a taxa prefixada acima do IPCA. Então, por isso que ele é mais seguro, certo? IPCA 35, pessoal, vamos ver como é que foi. Olha ali, ó, mesma coisa. Oscilou menos. O pico de 4% foi no dia 3, tá? Aqui a gente só está falando de taxa de abertura, porque é o que o Tesouro disponibiliza nas tabelas. Se tivesse as 3 ou 4 taxas do dia, né, a gente ficaria muito feliz de poder analisar tudo, mas o Tesouro não disponibiliza. E aqui, ó, pessoal, em função, olha só, vejam como o estresse é na parte mais curta, digamos assim, da curva. Lá para 2035, ó, tá bem mais longe do pico, embora a inclinação da curva seja para cima, né? No 45 é a mesma coisa, nas mesmas datas, com as mesmas oscilações. O que muda é a proporção do preço, certo? E que aqui é maior, né? Maior prejuízo e maior lucro de marcação ao mercado no preço do 45. No 2030 foi a mesma coisa, veja ali que ele só oscilou 15 pontos base, porque esse aqui dentro dos IPCAs, os que pagam juros oscilam menos ainda, eles são mais seguros ainda que os IPCAs principais, que são mais seguros que os prefixados, certo? E tá aqui, ó, já esse prazo aqui, ele ainda está ali na parte média da curva, que é a parte que os gestores estão gostando, olha ali, ó, inclinadinho e subindo. O 2040 também aconteceu o mesmo fenômeno nas mesmas datas, mas no dia 2 ele já estava em 4,10, olha aí que interessante, que foi o pico desse ano por enquanto, mas está mais longe do máximo, mas está com a perninha para cima. E o 55, gente, apresentou uma oscilação só de 14 pontos base daquela sexta para aquela segunda, e em março também fez o pico do ano, por enquanto, e está ali com a curvinha mais próxima do pico e parece que querendo subir. Então, pessoal, de gráficos era isso. Agora vamos dar uma olhada nas taxas, e nas médias e nos quartis. Bom, pessoal, essa sessão aqui nós vamos passar mais rapidamente. Nós temos aí no IPCA 26 a média no período. Esse número pequeno aqui, pessoal, é um comparativo para você ver como estava na semana passada. A média da semana ainda muito boa. Agora o quartil 3 está no limite aí de 3%, mostrando como esse número mágico, digamos assim, funciona muito bem para esse papel. Quanto mais próximo de 3% ou acima, melhor para os nossos investimentos. No IPCA 35, esse número do percentil 75, quartil 3 vai para 4,13%, mas 4% eu acho que é uma excelente métrica para esse papel, está acima da média do período que se manteve semana passada. No IPCA 45 os números são absolutamente iguais, certo? Menos no preço, mas tem aqui para você comparar, você pode dar uma pausa, que nossos comentários vão ser mais sucintos, tá? Você pode dar uma pausa para olhar direitinho os números, comparar os preços e tal. No IPCA 2030 com juros, as médias se mantiveram, e vejam ali, ó, que realmente já no 26, se 3% é uma taxa muito boa, aqui vira 3,48, gente. Aqui é a coisa para... Não dá para dizer que 3% é muito bom.
em IPCA 2030, tá? É um pouquinho mais, teria que ser 3,3, né, para estar no percentil 50 ou na média. O 2040, ali ó, 3,93 a média do período, igual, e 4,10 para estar no quartil 3, e nós ainda não, nós estamos há vários dias abaixo de 4% nesse papel. No 55, aí esse sim está acima de 4% já há bastante tempo, né? E inclusive a média dele é acima de 4%. Vejam, pessoal, que em todos esses papéis, a recente alta das taxas não impactou a média nenhum. Olha ali, ó, IPCA 26, 281, IPCA 35, 387, 45, 387, o 30, 13, 31, 40, 393, o 55, 4 e 11. Todos eles com a mesma média do período. Qual é o período, pessoal? No caso do 35-45, 1º de janeiro de 2020, o 20 e 21, tá? Esse período aí que eu coloquei, que no caso do IPCA 26 e de todos os IPCAs com juros, é toda a história do papel. Por que que isso é importante a gente destacar, gente? Porque quem tem um papel nesses prazos aí, certo? Vamos supor que tivesse feito compras todos os dias, certo? Tivesse feito aí 276 aportes, é muito aporte, não estaria impactado com essas últimas altas. É isso que eu quero dizer. Agora, no 24, no pré-24, como ele é um papel aí que tem 30 dias úteis de negociação, olha ali como mudou, ó. Essa última semana aqui, ó, com média de 7,5, aqui do dia 15 em diante, ó. Olha ali, pessoal. Ela saiu de 7,2 na semana passada para 7,12, na semana retrasada para 7,12, incluindo a semana passada. Por quê? Porque o papel está há muito pouco tempo. É a mesma coisa, gente, quando a gente compra um papel pela primeira vez, passa 1, 2 meses e a taxa oscila loucamente, certo? A nossa marcação a mercado fica ruim, fica horrível e tal. Por quê? Porque é pouco prazo. É a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui, o pré-24, olha ali, ó, ele começou no dia 8 de fevereiro, certo? Ele praticamente não tem história. Aí quando a gente pega o IPCA 26, gente, olha aí, ó, ele já tem desde o dia 10 de fevereiro de 2020, certo? E olha aí, ó, então, quer dizer, vocês entendem, quanto mais tempo, mais seguro fica. Então, quer dizer, essa semana que as taxas foram bem altas, o mercado ficou bem estressado, não impactou esses papéis aqui que estão há mais tempo no Tesouro. Mas o que recém chegou impactou. Então isso vale para a nossa carteira também. Quando a gente recém coloca um papel, está com ele há 1, 2 meses, ele vai oscilar, ele vai dar problema de marcação, ou, pelo contrário, vai dar uma marcação super estimada, né? Com aqueles ganhos... por exemplo, cai 0,5% em uma semana, a marcação a mercado dá lá anualizada absurdos de 100%, 200%, né? Não vai atrás daquilo, tá? Porque aquilo ali não é a realidade, certo? Aquilo ali é número para enganar bobo. O pré-26, ó, esse papel até existe há um pouco mais de tempo, como o IPCA 26, mas como ele oscila mais, ó, ele aumentou. Ele aumentou 2 pontos base aí na média do período. Ele sofreu ainda, mas bem menos que o pré-24. E aqui está o pré-26, certo? Então, gente, taxa boa para ele, a gente pode dizer assim empiricamente que o número mágico bom para esse papel é acima de 7. Né? Com certeza. O pré-31 também sentiu, ó, aumentou 2 pontinhos. Então vejam, pessoal, de novo, por que só os pré-fixados aumentaram a sua taxa média com o estresse da última semana e os IPCAs não? Então, no caso do 24 é pelo prazo dele. Ele tem muito pouco tempo de vida, certo? Então ele sente mais tudo. E no grupo pré-fixados, por quê? Porque é um grupo que oscila mais, porque tem mais risco. É a velha relação risco-retorno. Gente, se a gente atentar bem na escolha dos papéis, levando esses critérios em relação risco-retorno, qual papel oscila mais, oscila menos e tal, a gente erra muito menos nos investimentos.
Então, pessoal, dá para dizer empiricamente que uma taxa boa nesse papel aí, ó, quartil 3 acima de 7,88, certo? Esse é o número que eu escolho. Na última semana, a média quase de 8,5. Selic 24, pessoal. A taxinha não baixou, certo? Isso aí nós vamos explicar com mais detalhe no vídeo de amanhã, em que a gente vai mostrar como essa taxinha se comportou, e ela se comportou do mesmo jeito nos leilões, tá? Nos leilões de LFT, e ali eu abro um pouco mais as possibilidades que eu estou analisando sobre isso. No Selic 27, ele até diminuiu aqui a taxinha em 65 décimos de milésimos, mas eu acho que isso aqui não é significativo. Teria que acontecer mais dias, por mais tempo, para a gente começar a valorizar isso aí. Bom, pessoal, agora vamos para a parte final do vídeo. Bom, pessoal, nós temos... vamos começar com os treasuries americanos, certo? Por quê? Porque eles são a referência em renda fixa no mundo, são o ativo atualmente considerado mais seguro no mundo, são os treasuries americanos. Claro, não estou falando de ouro físico, nem essas coisas, mas de mercado financeiro, né? Porque o investimento em ouro ele não tem remuneração, né? É uma coisa diferente, tu compra e vende. Já um treasury ele tem uma remuneração, né? Então é diferente assim a questão. Mas olha só, pessoal, aqui ó, comecinho de março aqui, ó, o de 10 anos, que é essa coluna aqui onde está o meu cursor, tá? Saiu ali de 1,4, claro que já estava tensionando, mas ó, tá numa linha ascendente aqui, ó, pessoal, se a gente for ver aqui, ó, 164, 162, 162, 163, 171, 174, será que essa semana vai pintar com valores mais altos, chegando a 1,8 no fim da semana? Se isso acontecer, gente, as nossas taxas no Brasil vão continuar a subir, porque nós temos um gap, né, um intervalo em que o título brasileiro paga a mais que o título americano. Então isso é automático, sobe lá nos Estados Unidos, sobe aqui também, tá? Abala a nossa curva de juros, certo? Porque, por exemplo, o nosso CDS é exatamente isso, é Credit Default Swap. Quanto acima da taxa americana nós pagamos, certo? Então se o nosso CDS está em 200, a gente paga 2% a mais que a taxa deles, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui, se continuar tensionando lá, vai continuar tensionando aqui. Eu não tenho dúvida disso. Isso aqui, pessoal, vocês sabem que a taxa de juros ela controla a disponibilidade, o custo do dinheiro, né? Quanto mais alto o juro, mais caro é para você conseguir dinheiro no mercado. Isso é bem fácil de entender. Então, gente, juro americano subindo significa que o dólar vai ficar mais caro para quem não recebe em dólar, para quem não tem nada em dólar e precisa de dólar, vai ter que pagar mais pelo dólar, porque o dólar vai se valorizar, porque o juro que o dólar paga está aumentando, certo? E nesse movimento aqui, a gente viu até uma redução no dólar aqui no Brasil, que os economistas estão dizendo que, claro, foi pelo aumento da Selic, mas que isso aqui pode voltar a aumentar em função desse apetite aqui. Então nós temos aí uma equação que não tem como resolver nesse momento. Tá? Essa é a verdade. Por quê? Porque a gente não sabe em qual nível isso aqui vai se estabilizar, porque eles estão prevendo inflação na terra do tio Sam, certo? Por isso que o juro está subindo lá. Então, gente, agora, por outro lado, então, será que o mercado continua tensionando as taxas, continua subindo tudo em função desse movimento, e aí ele acha que o Banco Central vai ter que chegar numa Selic de 6% rápido, isso aí acho que para meados do ano que vem já, né? Tinham alguns gestores que estavam prevendo isso para o final deste ano. Bom, é possível, tá? É possível. Eu acho que o que vai depender muito é o movimento dessa taxa americana aqui. Mas, veja só, vamos tentar pensar, talvez o que o Banco Central tenha pensado quando começou, por que ele
mandou um tiro maior, né? 75 pontos base agora e 75 na outra. Ou seja, ele praticamente aumentou 150 pontos base em uma reunião. Só que ele dividiu em duas. É como se você fizesse uma compra em duas vezes, né? Para 30 e 60 dias. Ou metade no ato, metade em 30 dias. Foi mais ou menos isso, pessoal. É um chequezinho pré-datado do Banco Central, esse aumento da taxa. Ó, eu pago 75 pontos base agora e mais 75 em maio. É isso aí, tá? Então, gente, deu um efeito de queda no dólar. Se essa queda continuar, só que a gente tem esse grande problema, né? Que é o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então a queda do dólar pode não continuar por causa disso. Mas se continuar, talvez fosse esse o plano do Banco Central. Porque veja só, o dólar, pessoal, ele influencia quem? Qual é o índice inflacionário mais sensível ao dólar? Meia chance, IGPM. Vamos para a tela do IGPM. Vejam aqui que o IGPM continua com projeções de alta, isso aqui da Anbima, tá? Mas para abril, menos alta, uma alta menor do que a de final de março, certo? Se a gente for olhar aqui, isso aqui foi todo o período do ano passado, segundo semestre, ó, em que ele esteve muito alto. Se a gente começar a descer mais para o começo do ano, quando tinha muito estresse ainda com a pandemia, as taxas estavam menores do IGPM. Então aqui foi quando a Selic caiu muito, né, porque em resposta à pandemia o Banco Central reduziu a Selic, a gente mostrou isso num vídeo. E aí o que aconteceu? O dólar subiu, né, se estabeleceu aí a quase R$6, acho que a máxima foi R$5,90, e agora está fazendo um movimento inverso. Então, qual seria o pensamento do Banco Central? Aumenta a Selic para justamente impactar o dólar, reduzir o dólar, e o dólar, como é o fator predominante no IGPM, certo? Chega a ter um peso assim de 60% do IGPM, porque todas as commodities que vêm em dólar, cotados em dólar, tá tudo aqui dentro, matéria-prima, né? E aí que vai influenciar preço de atacado, então reduzindo o dólar, reduz aqui. Se conseguir reduzir isso aqui para níveis do comecinho do ano passado, e o IGPM voltar a girar aí na casa menor que 1%, voa lá, tá resolvida a inflação, certo? Então, só que assim, talvez isso não aconteça pelo problema dos treasuries americanos. Mas eu acho que era essa a hipótese de trabalho do Banco Central. Temos que acompanhar. Se o estresse reduzir lá no exterior, se a inflação não se confirmar nos Estados Unidos e as taxinhas lá dos títulos deles de longo prazo começar a cair, bom, aí talvez... Por quê? Porque eles também têm muito dólar, né? Eles têm muito estímulo, tem mais de 1 trilhão, agora 2 trilhões quase, né? 1 trilhão e 900 de estímulo recentemente aprovado. Então, quer dizer, é uma coisa que vai ter muita oferta, né? Vai ter muito dólar no meio. Então, no meio econômico. Então isso aí pode enfraquecer um pouco a moeda e realmente gerar inflação para eles. Mas é aquilo, né? Muito dólar na praça, o dólar fica mais barato também, por um efeito contra as cestas de moedas de outros países. Então tem muitas variáveis ainda, pessoal. Tem muitas variáveis. Mas assim, me parece que essa era a hipótese. Só que talvez o que o mercado... Por que está tão tenso ainda? Por que não houve aquela queda que a gente esperava, né? Aquele relaxamento? Por quê? Porque o mercado está prevendo que para o Banco Central atingir esse patamar, a Selic vai ter que estar mais alta, vai ter que estar em 6%. E aí 2,75%, mesmo que vá para 3,5%, não é o suficiente. O mercado não está contente com isso. Tá? Eu acho que é por aí, pessoal. Vou aprofundar um pouquinho mais com os dados dos leilões, tá? Porque tem amanhã, no vídeo de amanhã, 7 da manhã, tem coisa legal que a gente vai ver nessas linhas de pensamento dos leilões, tá? Mas, pessoal, não importa essa discussão. Se a gente investe no Tesouro, claro, eu gosto de pensar sobre o assunto, de conversar com vocês aqui, acho isso muito interessante, gosto de projetar mesmo, falo mesmo as minhas projeções, não estou nem aí para quem acha que eu sou maluco ou não, certo? Mas a questão é a seguinte, como é que a gente supera tudo isso? Natan, você falou lá que ia baixar e não baixou. Sim, o estresse não reduziu. E eu estou mostrando para vocês os fatores pelos quais esse estresse não reduziu. E dele
Pelo contrário, até passar a piorar nos próximos movimentos do mercado. Mas assim, ó, gente, qual é o segredo no Tesouro? O segredo no Tesouro é assim, ó. O primeiro deles é tempo, é investir com o prazo e deixar o juro composto agir. E eu gosto também de aproveitar as taxinhas mais altas com aporte fracionado. Olha, gente, comprando sempre, tendo o tempo e deixando o juro composto agir, não tem erro, certo? Por exemplo, a queda que houve no Tesouro IPCA 35 ao longo de 2013, ele foi um papel que chegou a cair 50% no preço unitário, certo? Quem segurou o papel até agora está rindo daquela fase, certo? E é nesse nível que nós vamos chegar, que nós que investimos com prazo, pensando no juro composto, fazendo o aporte fracionado, tentando pegar taxas melhores, a gente depois vai olhar todos esses momentos de estresse da economia e vai achar graça. Por quê? Porque a gente deixou o tempo agir, a gente não se precipitou em conversinha furada, de antecipar ganho e não sei o que, e continuar girando carteira e se arriscando no mercado. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.